Quando éramos crianças, se alguém em casa passava por algum problema de saúde, lá vinha minha mãe, com sua sabedoria e um remedinho caseiro, geralmente um chá de alguma planta medicinal que ela cultivava na horta. E aí era tiro e queda, logo estávamos bem novamente. Atualmente, tantas são as recomendações na área da saúde que as pessoas ficam com receio de tomar qualquer coisa. Tem gente até evitando tomar banho. Há que se refletir ainda que, embora muitos profissionais da saúde sejam contrários aos feitos em casa, o chá de cadeira, infelizmente, continua empregado em consultórios médicos. Mas voltando ao assunto, o hábito do remedinho caseiro ficou tão marcante em nossa família que ainda hoje, sempre que alguém tem um pequeno mal-estar, volta ao pegar uma consulta com a dona Ana, minha mãe, que em seus 97 anos continua receitando os seus chás. Viver hoje tem um custo alto, alimentado pelas necessidades que o consumismo nos propõe. Tal custo nos faz olvidar dos nossos valores e do valor do outro. Colocamos uma venda em nossos olhos e vendemos o nosso maior patrimônio, nós mesmos. Estamos verdadeiramente doentes. Assim é que, pedindo perdão a você que está assistindo a gente pelo trocadilho sempre infame, mas quando eu fico chateado com algo que comi e que não digeri muito bem, agradeço a Deus ter a possibilidade ainda de recorrer à minha nascente e receber os remédios que mantêm a minha integridade e os valores que regem a minha existência. É lá, na horta da casa da minha mãe, no contato com a terra e com as plantas e na conversa próxima ao fogão de lenha que alimento o meu espírito e que repenso o sentido da minha vida. Foi lá que reaprendi recentemente que a vida nos propõe sempre uma oportunidade de escolha e que tudo, absolutamente tudo, é resultado de nossas próprias decisões. Foi lá que redescobri que muitas vezes o que inicialmente nos parece amargo pode ser justamente o que veio nos curar e devolver o que temos de melhor, a nossa essência, o que há em nós de orgânico. A vida é verdadeiramente sábia. Por vezes, nos presenteia com um chá de boldo. Boa noite para você mais uma vez, estamos começando, mais um programa Hora da Verdade, nessa segunda-feira, 19 de janeiro de 2015, ao vivo e em cores para todo o Brasil, via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja, participe desse programa pelo 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Quem é o entrevistado dessa noite? A jornalista Natália Carvalho apresenta para você. Os casos de dengue na região do sul de Minas praticamente triplicaram. Isso é o que informa relatório da Secretaria de Estado da Saúde na comparação dos dados de 2013 com 2014. No ano passado, foram 12.082 casos contra 3.852 de 2013. Infelizmente, Poços ajuda a compor este cenário. Em 2013, foram registrados 10 casos da doença e em 2014, 29. De janeiro a maio é o período mais propício para a proliferação do mosquito. Por isso, esta é uma fase de alerta e também um momento em que os trabalhos das equipes de agentes de endemias são intensificados. Para falar sobre este assunto, recebemos no Hora da Verdade desta segunda-feira o coordenador da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Jorge Miguel Ferreira do Lago. Pois é, então a jornalista Natália Carvalho apresentou para a gente, espero contar com a sua audiência até o final deste programa, o entrevistado dessa noite, e vale a pena a sua participação, o entrevistado é o Jorge Miguel Ferreira do Lago, coordenador da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. Jorge, vou começar com a primeira pergunta minha, quando a gente marcou a entrevista, vigilância ambiental, Geralmente a gente fala de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, e foi a primeira vez que basicamente eu escutei assim com mais força essa questão da vigilância ambiental. Esse órgão, vigilância ambiental, é novo? Quando surgiu? Qual a função? E boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Hora da Verdade. Boa noite, Ilha, eu agradeço. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A vigilância ambiental ela é relativamente nova aqui no município de Poços de Caldas, por exemplo. Ele começou em 2008. 2008. Mas já é um, vamos dizer assim, um órgão criado pelo Ministério da Saúde já que tem há mais de 10 anos já. Mas aqui em Poços foi mais ou menos 2008 que ela foi instituída e começou a desenvolver suas atividades. E que faz necessariamente, a gente tem a vigilância epidemiológica, que cuida de epidemias, vigilância sanitária, o que faz realmente a vigilância ambiental? A vigilância ambiental, ela tem como atividade principal
trabalhar com ações de prevenção e controle a qualquer risco ambiental que possa acometer a saúde do ser humano. Então, isso envolve várias questões, né? A água que a população está consumindo, vetores, transmissores de doenças, né? A qualidade do ar também, são alguns dos fatores que a vigilância ambiental pode estar atuando, com prevenção e controle. E eu gostaria de perguntar para você se você consegue, na vigilância ambiental, controlar esse calor que nós estamos sentindo aí. Dá para controlar? Esse calor basicamente interfere, claro que a gente sabe que interfere, mas no trabalho de vocês, um calor tão forte como todos nós estamos enfrentando, o que isso interfere dentro, por exemplo, da vigilância ambiental? Quais são quais são as decorrências desse calor insuportável, né, vamos dizer assim? É que a gente podia querer controlar essa questão do calor, mas a gente não pode. Mas esse calor, não só o calor, mas todas essas alterações climáticas, né, que vêm se agravando nos últimos anos, ela tem interferido de maneira até um pouco negativa no nosso trabalho, porque ele propicia, vamos dizer assim, ele melhora as condições de ambiente para a proliferação de vários vetores transmissores de doença, que é o nosso foco de controle, né, principalmente da dengue, que é nessa época do ano de maior calor mais intenso e de chuva, assim, que é onde ele tem um ambiente propício para fazer a postura dos seus ovos, né, e a sua proliferação. Então, esse calor para o nosso trabalho também é negativo. Quer dizer, o fato da gente ter ali visto até essa questão de triplicar os casos de dengue na região nossa aqui do sul de Minas, Poços de Caldas tinha aí, em 2013 teve quantos casos aqui? 10 casos da doença, em 2014 agora 29 casos. Então, uma das questões também é o aumento de temperatura que favorece a proliferação do mosquito, por exemplo. Isso, 2013, 2014, aliás, já foi um ano atípico com relação à questão de temperatura. Já foi um ano que teve uma média anual de temperatura mais alta que os anos anteriores. E nesses primeiros meses do ano, que é a época mais crítica nossa no combate à dengue, a gente teve temperaturas altas, ainda favoráveis para a proliferação do mosquito, até maio, junho, a gente ainda estava recebendo casos suspeitos da doença por conta desse clima e de ainda ter um índice de infestação do mosquito ainda bastante permanente nesse período. Agora, quando a gente fala de dengue, me parece, se eu estiver errado, você me corrija, vou mal comparar aqui, vou fazer uma comparação um pouco esdrúxula e absurda, mas quando a gente descobriu, sem querer fazer uma relação da palavra, mas quando se descobriu a AIDS, todo mundo ficou apavorado e tal. E hoje em dia, até já fizemos uma entrevista recente sobre esse tema, parece que as pessoas assim, desqualificaram um pouco a doença com o tratamento aí e tal. No caso da dengue, parece-me que, guardadas as devidas diferenças, parece que está acontecendo a mesma coisa. Quando surgiu a história da dengue, do mosquito, parece que houve um rebu. E aí todo mundo ficou muito preocupado e tal. E depois parece-me que a doença também perdeu um pouco. As pessoas, dengue, uma coisa tão simples. É isso mesmo ou eu estou errado nessa avaliação? Eu acho que tem dentro das proporções, é uma comparação até que interessante, porque depende muito também da população que já foi acometida pela doença. Então, em cidades que já passaram por epidemias fortes de dengue, quem já teve a doença, quem já viu o caso, assim, nunca mais quer pegar, porque realmente é uma doença que debilita bastante a pessoa. Então, nessas cidades que já tiveram casos de epidemia, eles ficam até mais atentos, assim, mais preocupados em não ter que passar por essa situação de novo. E agora já municípios, que também é o caso de Poços, que apesar de ter alguns casos, ainda não teve uma situação nem de surto, nem de epidemia, então a população ainda não tem tanto... tem preocupação, sim, que chega a doença, mas ainda assim, por não saber como ela realmente como a pessoa não foi acometida pela doença, ainda acaba descuidando um pouco e não se preocupando tanto, assim, com a prevenção, né? Então, por exemplo, Poços de Caldas, a gente tem aí 29 casos aí em 2014. Comparativo, vamos fazer um comparativo aqui, talvez você tenha esses dados, com o nacional, assim, com lugares onde tiveram muitos mais casos de dengue, Poços de Caldas. Como é que nós estamos se comparado com outros municípios, ou da nossa região, ou um pouco mais distantes? Isso. No estado de Minas Gerais, no ano de 2014 como um todo, teve uma quantidade geral de casos menor que o ano de 2013, por exemplo. Só que a nossa região do sul de Minas e a região aqui também, principalmente a região de Campinas, teve vários municípios com situações de epidemias, vários municípios que tiveram casos, os maiores casos de epidemia de sua história, né? Que é o caso a própria Campinas, todo mundo até viu na TV, acompanhou que foi uma situação
bastante grave lá, mais de 30 mil casos da doença. Cidades próximas aqui de nós, São João da Boa Vista, Casa Branca. São João da Boa Vista teve mais de 80 casos, Casa Branca mais de 300 casos, e são municípios até pequenos, né? E aqui no sul de Minas, Lavras, Passos, Três Corações, todos viveram situações de epidemias, em alguns municípios até algumas pessoas chegaram a óbito, né, por conta da dengue. Então, por essa região, assim, no geral, essa região aqui de Poços, região do interior de São Paulo aqui, teve um aumento de casos em relação a outras regiões do Brasil, né? E esse fato também desses municípios próximos terem vivido essa situação de epidemia que contribuiu também para que Poços tivesse um número maior de casos, né? Porque a circulação de pessoas entre esses municípios todos é muito grande, então, normalmente a pessoa viaja para Campinas diariamente, tem pessoas que viajam para Campinas, São João, aqui no sul de Minas Gerais, que viajam diariamente, né, para esses municípios. Então, ao viajar a esses municípios, provavelmente eles pode estar sujeito, foram infectados pelo mosquito e trouxeram a doença, né? Porque desses 29 casos nossos, 6 só foram considerados casos autóctones. Aqui mesmo na cidade. Isso, que da pessoa que realmente adquiriu a doença aqui em Poços. Os outros 22 casos foram de pessoas que pegaram em outros municípios, principalmente nesses municípios aqui próximos da nossa região que tiveram essa situação de epidemia. Entendi. Vamos, só para a gente entender um pouco esse universo da palavra e do conceito. Por exemplo, a gente falou em endemia, você falou em epidemia e tem aquele outro termo pandemia, né? Dá para a gente fazer assim, só para a gente entender. O que é uma endemia, o que é uma epidemia e o que é uma pandemia? Isso. Uma endemia é quando ela é uma doença considerada característica daquela região. Ela pelas condições daquele ambiente, ela é característica, ela está presente naquela região, mas de forma, vamos dizer assim, controlada. Quando ela sai de fora do controle, aí ela já se torna uma epidemia. Por isso que você falou de Campinas. Isso. Campinas, 30 mil casos é uma epidemia. Já é uma epidemia. Né? Agora, e a endemia seria Poços, que está mais ou menos no controle. Que ainda é uma situação controlável ainda. Agora, já uma pandemia já é uma situação que já atinge, assim, não só um país, por exemplo, já atinge vários continentes, né? Que é o caso, não chegou a esse caso, mas que a população mundial chegou a ter medo com o ebola também, a gripe aviária, né? Que foram doenças que eles acreditavam que poderiam atingir vários continentes. Né? Lá atrás na história, a febre espanhola, né? Que dizimou, né? Milhões de pessoas. Aí já foi uma casa de pandemia. Isso. Muito bem. Bem, a gente está conversando aqui com o Jorge Miguel Ferreira do Lago, ele é coordenador da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, e a sua participação obrigatória, como sempre, pelo 37216955 ou jornalismo@tvpocos.com.br. Não saia daí que já a gente volta.